Boa noite a todos os que estão aqui nos prestigiando para mais uma live da Quanto Criativo Conexões. E para quem é a primeira vez que vem, esse é um espaço onde a gente traz pessoas especiais, pessoas notórias, especialistas, para falarem das suas experiências, dos seus conhecimentos, principalmente para provocar mudanças, provocar reflexões, fazer provocações. E há um eixo, o eixo de desenvolvimento humano e profissional. Eu costumo dizer que toda live tem uma provocação. Toda live ela se inicia em algum assunto, em algum tema que me provoca curiosidade. E aí eu vejo quem eu posso trazer. Esta live, a arte de tomar decisões, razão, emoção e coragem para liderar, ela surgiu de um trabalho que eu estou desenvolvendo como coordenadora de um livro de coautoria no tema tomada de decisões em contextos complexos. E pensando quem poderia estar convidando, me veio a lembrança de um grande amigo meu, o Edgar de Falcão, que tem inclusive um livro, né? A Arte de Tomar Decisões. O Edgar ele é especialista em gestão estratégica, liderança e processo decisório, com mais de 40 anos de experiência executiva em empresas nacionais e multinacionais, é engenheiro eletrotécnico, com MBA pela FIA USP e especialização em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio-diretor da Brief Consultoria e professor de pós-graduação atuando em temas como negociação, inteligência emocional e gestão. Falcão, muito obrigada por ter atendido o meu convite para falar dessa arte de tomar decisões e dos diferentes aspectos que envolvem, que não são poucos. Por favor, fique à vontade para cumprimentar a turma. Eu queria dizer boa noite a todo mundo e agradecer a você, Cida, por esse convite. É um prazer estar conversando com você e falar, inclusive, de toda a minha área de estudos, que eu estudo comportamento humano e estou ligado especificamente no processo decisório humano. Eu sempre pensei em o que tem a ver com a nossa felicidade. Imagina. E aí eu acabei concluindo que a nossa felicidade não é uma meta, nunca foi. Ela é absolutamente o efeito colateral das nossas decisões. E isso me fez sentar e estudar esse tema. É isso aí, Cida. Vamos lá. O que Tá você bom, então. Então, a minha primeira provocação, numa conversa que a gente teve, né? Escolha e decisão. Porque a gente acha que escolher é decidir. E decidir é escolher. Aí você vem me provocando dizendo assim, não, não é. Tá bom, fale a respeito. Bom, é extremamente importante isso, porque escolha e decisões, por aquilo que parece, são coisas diferentes. Elas são coisas diferentes, mas estão absolutamente interligadas. A primeira coisa é que a escolha, ela apresenta opções. Então, a escolha, por trás da escolha, eu tenho intenção, eu tenho desejo, eu tenho intuição, eu tenho vontade por trás da escolha. E a decisão, não. A decisão, ela envolve a ação. Então, porque eu posso escolher uma coisa, mas decidir por outra. É extremamente importante isso. E tem momentos na vida que eu não tenho escolha, eu tenho que decidir sobre aquela opção que eu tenho. Então é importante a gente entender essa questão da escolha e essa questão da decisão. Você vê, a diferença é ínfima, mas tem diferença. A escolha tem opções, decisão implica em ação. É isso. Pois Faz é, sentido? né? Porque a gente, às vezes a gente tem muitas escolhas e realmente escolhe pelo coração. Aí a vida vem e diz: não, 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 peraí, contexto ABC, decida. E aí você tem que ir para a ação. É provocativo, realmente, né? É provocativo. Pessoal, quem quiser ir comentando e provocando Falcão, fique à vontade nos comentários, que a gente vai trazendo aqui e provocando ele também. Vamos explorá-lo, certo? E aí tem uma outra frase também, eu não diria sintomática,
querendo uma outra palavra, ela é decisiva, assim, né? Somos donos de nossas decisões. Né? Somos donos de nossas decisões porque a gente é indivíduo, é autônomo, a gente pode resolver realmente o quanto a gente é dono da nossa decisão, o quanto a gente acha que é. É outra provocação que eu quero te fazer. É interessante. Para te responder essa pergunta, eu primeiro preciso falar para você o que é a decisão no contexto da nossa vida. Porque eu poderia dizer que a decisão ela é influenciada por um mundo de coisas. Mas eu vou elencar 5 que a gente pode começar a trabalhar com eles. A primeira coisa que tem que estar por trás da decisão, e deveria estar aqui todas as nossas decisões, é a razão. É aquilo que está no córtex frontal, aqui na frente. É a razão, é racional. Essa aí deveria ser, porque aí você analisou dados, aí você levou em consideração opiniões, aí você fez toda uma análise que estão nesses outros 4 aqui. E qual é o próximo para a gente voltar aqui? São as emoções. As emoções, elas estão no nosso cérebro num lugarzinho chamado amígdala. E essa amígdala, ela é danada. Porque, na verdade, a gente não controla as nossas emoções. Nós podemos, quando muito, controlar as nossas atitudes em relação às nossas emoções. Veja você, é muito comum essa danada aqui atropelar o nosso córtex pré-frontal. O que o Goleman, aquele que escreveu Inteligência Emocional, ele chama de sequestro emocional. É quando a gente perde a paciência e acaba falando uma bobagem qualquer e depois fala, nossa, quando você cai, quando a razão volta no controle, você vai vir, não devia ter falado. Mas é muito importante as emoções. Só para você ter certeza que você não controla as suas emoções, eu poderia dizer para você, fica triste. Agora fica feliz. Você não consegue. Você não consegue. As suas emoções não estão sob sua égide. Elas são controladas de uma outra maneira. Mas as emoções são responsáveis pelo nosso conhecimento. Toda vez que você passa por um processo emocional, você aprende alguma coisa. Todas as vezes que você aprende alguma coisa, você passa por um processo emocional. Então, é muito importante essas emoções, ela traz o conhecimento, o que já nos leva para o próximo tópico, que é a nossa intuição. A nossa intuição é uma coisa que alguns de nós abandonam, mas quando não tem nenhuma opção racional, não tem nenhum sentimento, que resta a intuição. Eu tenho 2 caminhos, para qual eu vou? Não tem placa, não tem nada, não tem nada. Vou para cá, é uma intuição. E como é que a intuição ela existe, ela subsiste? Ela vem do conhecimento que é gerado pelas emoções, ela vem das nossas memórias, das nossas experiências. E a intuição, todas as vezes que a gente está diante de uma decisão, a intuição entra no jogo. E ela dá um sentimento para a gente aqui, e tem muitos de nós que abandonam isso. Não abandone. Também não decida pela intuição, traga na razão, é a razão que tem que decidir. Mas a intuição, na ausência de qualquer outra informação, é o que te resta. É o que nos resta. A intuição. Então, nós temos razão, que é a dona do jogo, as emoções, que ajudam, a intuição. E agora vem os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Dificilmente a gente vai conseguir tomar uma decisão que vá de encontro aos nossos valores, que vá contra as nossas crenças. Isso vai custar muito caro para a gente se a gente fizer. Então, eles interferem. E, por último, sobrou o quê? Sobrou o especialista, que é quando a gente não consegue resolver, aí você procura um médico, você procura um advogado, e o médico, e você decide se aceita o que ele está falando ou não. Bom, então isso é uma decisão. Tudo vem para cima da razão. Você traz todos esses dados aqui, vem para cima da razão. É assim que tem que ser. Sendo assim, nós somos donos das nossas decisões. Sendo assim, nós somos donos das nossas decisões. Opa! A Sueli está te provocando aqui, ó. Os hábitos enraizados
lado não racional para realizar nossa, sem pensar. Ah, olha só o que ela está falando aqui. Quando precisamos mudar, podemos sofrer resistência interna. Como podemos relacionar a força de uma decisão e resistência interna a hábitos arraigados? Veja, isso aqui nos leva a um processo que não é intuição. Ela está muito próximo da intuição, esse tipo de coisa, mas tem um nomezinho bonito, chama-se heurística. A heurística são aqueles impulsos que a gente tem de tomar decisões muito rapidamente. São aqueles hábitos que a gente tem. E isso é complicado, porque tudo isso está sujeito a vieses, né? Nós temos um monte de vieses que interferem nessas decisões que não passam pela razão. Mas antes de falar de viés, eu quero te fazer uma provocação. Você falou dessas 5: razão, emoção, intuição, valores e especialista. Deixa o especialista de fora. Especialista, você está indo atrás de alguém para buscar informação. Eu quero trabalhar as outras 4, né? O quanto ter consciência ou não ter consciência de como esses 4 elementos impactam nossas decisões, nos ajudam a ser mais assertivos, mais diretivos ou mais presentes na decisão. Porque tem isso, né? A coisa de eu estou tomando uma decisão nesse exato momento. Estou usando minha razão, minha emoção, minha intuição, meus valores. Eu posso fazer no automático, no heurístico, ou eu posso realmente fazer um trabalho de prestar atenção. Como é que você vê isso? Vamos separar as duas coisas. Eu vou deixar a heurística para eu falar na sequência. Depois. Pergunta para falar depois da heurística. Esses 4 elementos todos, tirando o especialista, que obviamente passa pela razão sem discussão, né? Quando você ouve o especialista, decide se toma o remédio ou não, se entra com a ação ou não, enfim. Mas os outros 4 elementos que nós aqui se referem, eles, de certa maneira, eles estão o tempo todo apoiando a nossa razão. A razão não teria motivo para existir e não teria argumentos e não teria conteúdo se não fossem os outros 4. O tempo todo a razão depende da emoção, depende da intuição, depende dos nossos valores, depende das nossas crenças. O tempo todo ele depende disso. A razão não teria como ter subsídios para tomar decisões. O que é importante é que a razão, pela própria formação do córtex, ele é atropelado, como fala o Goleman. Então, como é que a gente não faz isso? Nós temos que criar uma situação onde a gente possa controlar. Veja, imagine que você esteja conversando com uma pessoa e ela está te fazendo uma explanação enorme, falando, contestando, etc., etc., e o que você tem que fazer para você estar com a razão? Você tem que estar ouvindo o que ela está falando. Uma escuta ativa. Não se preocupe em responder. Isso é treino, isto é hábito. Você ouve, porque de repente você para, ele fala alguma coisa, você já começa a querer responder aquilo. Não, fique o tempo todo fazendo sim. Porque você tem o argumento no final. Se você ficar o tempo todo assim, ele vai, obviamente, te colocar mais informações e você vai ter condições de responder melhor. E no final você sempre tem a última resposta. Antes de falar, para que a razão entre no jogo, gaste um pequeno tempo repetindo o que ele falou, resumidamente. Veja, você falou isto, você colocou aquilo, se eu entendi, foi isso que você colocou. Você tem 2 vantagens importantes nessa. A primeira vantagem é que se você entendeu alguma coisa equivocada, ele consegue consertar e evitamos um problema posterior. Mas a segunda vantagem, que é a mais interessante, é que você ganha 10, 12, 15, 20 segundos para pensar na resposta. E aí a razão controla o jogo. Isso vale para todos os aspectos. É óbvio que existem situações e situações.
mas eu estou querendo... A pergunta que você me fez é como é que a razão fica no jogo. Ela precisa de tempo para se estabilizar. Tá, tá. E é Você quer óbvio que na ler medida em que heurística eu agora estou... ou vamos falar depois? Espera aí. Na medida em que eu estou parafraseando, repetindo o que você falou, eu também estou pensando, e meu raciocínio está trabalhando as equações. É ótimo. Escutativa e parafrasear. A Sueli comentou, você vai falar sobre heurística em algum momento, eu vou te respeitar. Ela só está falando que Daniel Kahneman aborda o ponto de heurística. Mas você vai ter uma hora que você vai falar. Mas por falar em heurística, por falar em hábitos, pelo que eu sei, tem o bendito do viés emocional, né? Porque é a coisa do hábito e do gatilho, né? Que nos leva a uma resposta padrão. O que você tem a falar sobre viés emocional, decisões equivocadas, heurística, o meio de campo aí? Bom, eu gosto muito do livro do Kahneman. O Kahneman é um cara fantástico no que diz respeito ao processo decisório. Eu diria que é a Bíblia do tema. Quem quer falar no assunto, quem quer conhecer o assunto, tem que começar lendo o livro do Kahneman. A heurística, portanto, ela está ligada a nós de uma maneira profunda. Nós agimos muito repentinamente. Ela vai desde de uma freada no carro, que você não vai fazer uma reunião para decidir se freia ou não. Você freia, o carro para. Você toma uma atitude rápida. E isto é muito importante, mas a heurística está sujeito a vieses. E o que são vieses? Vieses são coisas, hábitos, que já foi até colocado, que estão dentro da gente, que a gente acaba decidindo nessa mesma canaleta, essa ideia. Por exemplo, quer ver um viés interessante? É um viés da ancoragem. A gente acaba ancorando na primeira informação que a gente tem. É muito comum você entrar numa loja, entrar num lugar que é um corredor, assim, que os primeiros produtos que aparecem, eles estão com um preço mais alto. Aí, à medida em que você anda, o preço vai baixando e você chega no final, acha tudo barato. Porque lá atrás era caro, você ancorou lá atrás. Isto é uma heurística. Desculpe, é um viés que interfere no processo da heurística. Outro é disponibilidade. Eu me lembro uma vez que fomos no cinema assistir um filme e quando nós entramos, o filme era uma droga. Eu falei, vamos embora desse cinema aqui, que eu não quero assistir esse filme aqui. Ele falou, não, vamos ficar. Quem estava comigo falou, vamos ficar, porque afinal de contas a gente pagou aqui quase R$ 100 para assistir esse filme. Eu falei, bom, R$ 100 nós já perdemos, eu não vou perder meu tempo assistindo o filme. Quer dizer, é esse famoso do custo irrecuperável. Você não recupera mais isso. Existem outras vieses que interferem na heurística. O negativismo. Tem pessoas que, não sei, ele sempre olha o pior caso. Dão 10 elogios para ele, uma crítica, ele se pega na crítica. Então, como é que a gente combate isso? Nós temos que saber que isso existe. Nós temos que saber que isso existe. Porque aí a gente consegue dominar. E os tais 10, 12 segundos que eu falei para botar razão no jogo, se você tiver esse tempo, faça isso. Porque tem gente que leu no jornal que caiu um avião, agora ele vai comentar, eu sabia, você vê, avião é um problema, é muito perigoso, é o meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para o elevador. Quer dizer, e não tem medo de andar de bicicleta, que é um dos piores no meio do trânsito. Então, isso precisa racionalizar. Então, como é que a gente combate como é que a gente combate esses hábitos? É parando para refletir. Nós nunca vamos fugir da heurística. A heurística é extremamente importante na nossa vida. Ela facilita muito. Ela facilita demais, mas ela precisa estar dentro do controle da razão. E para isso você se precisa sempre parar 10 segundos. Existe uma distância entre o estímulo que você teve e a reação que você vai ter.
esses 5, 7, 10 segundos que você gasta aqui é onde está a sua consciência. É onde faz toda a diferença. Você me fez lembrar dos 7 anões, né? Tem um exercício em coaching, quando a pessoa é muito impulsiva, a gente ensina a lembrar dos 7 anões. Quer dizer, antes de a situação aconteceu, a pessoa reconhece, ela já tem consciência que aquilo é um gatilho, que ela vai entrar naquele movimento impulsivo. A gente ensina, neste momento, você lembra dos 7 anões. Vai lembrando dos 7 anões. Primeiro, você joga a tua mente, sai daquela emoção pura e joga a tua mente numa lógica, que é lembrar dos 7 anões. E ao recitar os 7 anões, você dá os 6 segundos, que é quando você acalma a bendita da amígdala. A amígdala sai do comando e a razão assume o comando, né? Você me fez lembrar muito disso. Olha, teve alguns comentários aqui, vamos ver. A Sueli, colocação perfeita. Eis a importância do autoconhecimento, entender como funciona. Funcionamos, certo? Exato. Aí vai para a Osana. Osana. O imediatismo diariamente incentivado por esta nova cultura da atenção, por esta nova cultura da atenção, deixa as pessoas ainda mais ansiosas e que estão sempre voltadas a responder e não entender. Com isso, vejo a tomada de decisão muito prejudicada em muitas empresas. Olha, já tem até doença, né, catalogada em função Existe uma coisa interessante, não é só nas empresas, mas muitas vezes na nossa vida, pegando isso que a Osana falou, a nossa vida é medida não pelas coisas que de fato acontecem, aquilo que a gente faz, mas sim pela nossa produtividade. Nós estamos o tempo todo querendo ser produtivos. E isso é uma coisa, acaba sendo uma coisa extremamente ruim. Por quê? Porque ele nos leva a uma posição de estresse, por exemplo. Nós começamos o nosso dia com uma energia alta, e energia alta e de qualidade. Então, nós estamos com uma energia alta e de qualidade. Quando a gente começa a trabalhar e buscar efetivamente a produtividade, que é trabalhar sob pressão, enfim, e muitas vezes é a pressão que a gente coloca no nosso trabalho, na nossa vida, a gente precisa manter energia. Só que como a energia não abaixa, mas o que abaixa é a qualidade. Daqui a pouco você está altamente energizado, mas com uma energia de baixíssima qualidade. E essa energia de baixíssima qualidade é onde está o estresse. E se bobear, você perde a energia. Aí nós entramos no burnout, né? Quer dizer, aí a gente cai numa situação que a gente não percebe, porque isso acontece na nossa vida, com o burnout, ele chega na nossa vida dizendo boa noite, vai sentando no sofá, tranquilo, pede alguma coisa, daqui a pouco está com os pés em cima do sofá, já mudou o canal da televisão, já tomou conta da casa e você não percebeu. E nós precisamos imaginar que, voltando à razão, nós temos que imaginar que a gente pode começar com energia alta, com muita qualidade na energia, perfeito, em vez de perder a qualidade na energia, perca a energia, porque aí você vai para uma situação de energia boa, mas baixa. Então você descansa, se recupera e volta com energia alta. Aquela ideia que todo mundo tem de correr uma maratona de 42 quilômetros, que você não enxerga o final, você tem que ir controlando o tempo inteiro. Você nunca coloca a sua energia toda no trabalho, você só vai controlando a energia. Quando você enxerga o final, dá aquele splint, mas você já não tem muita energia. Então, ao invés, não corre a maratona, não, esquece isso. Faz assim, corre umas 3, 4, 100 metros rasos. Porque aí você vai correr 100 metros rasos, você enxerga o final, você já sabe onde você quer chegar e você vai dar tudo de você, porque você sabe que quando você chegar lá, você descansa para correr outra. Você trabalha sempre com energia alta. Eu tenho, por norma, trabalhar 2 horas, com tudo parado, celular desligado, onde eu trabalho fixando 2 horas e paro por até meia hora. Aí eu vou tomar água, vou brincar com o cachorro, vou olhar a mensagem, porque eu vou recuperar e volto para mais 2 horas de trabalho. Então,
Esta faz toda a diferença nessa questão dos hábitos. Não sei se eu... Boas sugestões, boas sugestões. Vamos aqui para o Ricardo Couto. Boa noite, Ricardo. É fato que para tomar decisão acertada é necessário termos informação e tempo hábil. O problema é que nem sempre conseguimos ter um ou mesmo os dois. Daí vem a pressão que afeta o emocional. Será que adiar a decisão é o melhor recurso, mesmo que arranhe a imagem do decisor? Provocativo. Vamos lá, a pergunta é interessante, porque é colocar o seguinte: não decidir ou adiar a decisão, ou decidir, qualquer uma das três coisas é uma decisão. Sim. Então, decidir é uma decisão, adiar é uma decisão. E aí entra novamente a razão. Porque por trás disso, o que vai aparecer? A gestão do risco. Se você é obrigado a tomar uma decisão, mas não conseguiu todas as informações, você pode adiar a decisão, mas às vezes a decisão é inadiável, você tem que tomar essa decisão agora, então você vai ter que assumir o risco. Mas isso é uma decisão racional e não emocional. Ah, não sei, faz qualquer coisa aí. Não existe isso. Não é assim. Não é assim. Nós temos, de fato, que parar e racionalizar. A gestão do risco faz parte do processo decisório. E é muito importante nós entendermos uma coisa. Por trás do processo decisório tem uma palavrinha importante chamada poder. E o poder não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você utiliza, que você usa. Este é o poder, e você tem este poder. Então você pode fazer isso, você pode correr um risco, porque ele levantou a questão emocional. Então a questão emocional é com você. Você se justifica. É muito importante isso. Agora, se você é um CEO, se você tem que tomar uma decisão dentro da empresa, uma decisão extremamente complexa, você tem que parar e racionalizar. Você tem que trazer o tempo necessário para que você tome essa decisão e fazer com que a gestão do risco fique num nível razoável. Mas, emocionalmente, você tem que parar e falar, peraí, eu vou tomar essa decisão. Uma das grandes decisões a ser tomada é não decidir sob emoções. Ou sempre haverá emoção, mas estar com a emoção equacionada, né? O que estou sentindo, o quanto estou sentindo, o quanto a emoção está afetando a minha capacidade de decidir. É muito importante entender isso, porque eu não sei se nós vamos entrar no tema, mas porque exatamente esses 4 tópicos, esses 3, tirando o especialista, esses 3 tópicos, emoção, intuição, valores, que influenciam a razão e nos diferenciam da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não tem emoção, não tem intuição e não tem valor e crença nenhuma. Ela tem um algoritmo por trás que faz avaliações estatísticas e responde na lata. Se você pegar... Racionalmente. E aí eu te provoco, né? É racional. Ela não tem... Se pensar, eu sempre faço uma pergunta, quando estou dando aula sobre esse assunto, eu faço uma pergunta. Um carro dirigido por uma inteligência artificial, aquele carro autônomo, ele está com um algoritmo programado para proteger as pessoas que estão dentro do carro. Se ele estiver andando numa rua e uma criança inadvertidamente atravessar rapidamente na frente, ele não tiver espaço para frear, ele teria que desviar, mas se ele desviar, corre o risco de matar as pessoas que estão dentro do carro, ele mata a criança. Sem medo de discutir. A decisão é algoritmo, a decisão é absolutamente racional. Então, e quem é o responsável por isso? Então, é uma discussão que está em aberto, mas é muito importante a gente entender. Mas como é que é para você, tomando... Sueli, daqui a pouco eu faço essa pergunta para ele. Eu quero pegar esse viés dele, que ele entrou aqui agora. Como é que é para você inteligência artificial e processo decisório humano? Como é que essas duas coisas conversam? Quanto uma impacta a outra? Entra por esse caminhozinho aí. Se deu uma cortada aqui. Inteligência artificial e processo decisório humano. Nossa. Olha, é importante entender, primeiro, que às vezes eu falo algumas coisas, eu preciso dizer que não tenho nada contra a inteligência artificial, muito pelo contrário.
Eu gosto de uma frase do Walter Longo que eu acho fantástica. Ele fala: um homem jamais vencerá uma inteligência artificial, mas uma inteligência artificial jamais vencerá um homem mais uma inteligência artificial. É importante nós refletirmos sobre a inteligência artificial para eu responder essa pergunta, imaginando, por exemplo, 1969, quando o homem foi para a Lua. Com certeza, a inteligência artificial levaria o homem à Lua e traria o homem de volta à Lua com maior segurança, sem nenhum risco. Só teria um problema: a inteligência artificial jamais pensaria em ir para a Lua. Então, esta diferença é importante, porque quando nós tomamos uma decisão, nós estamos assumindo riscos, nós estamos levando em consideração a culpa, o remorso, a pena, a empatia. Nós estamos levando em consideração uma série de coisas que nos fazem humanos. A inteligência artificial não. Ela toma uma decisão eminentemente técnica. Ela não discute as eventuais coisas que estão em volta do assunto. Se ela avaliar um risco, ela avalia um risco tecnicamente. Se você pegar, por exemplo, da Bíblia, a parábola do bom samaritano, ele estava lá machucado, um rapaz, a pessoa estava machucada na beira da estrada, e todo mundo passava e ninguém parava. Por quê? Porque tinha um risco de ser um assalto, daquilo ser uma armação, uma coisa que vale, até que chegou um bom samaritano que foi lá, socorreu a pessoa, levou ele para uma hospedaria, pagou tudo, fez com que o cara se recuperasse. A inteligência artificial vai agir como todos. Por quê? Porque ela avalia o risco e toma uma decisão eminentemente racional. Ele não tem um envolvimento da emoção, não tem um envolvimento da intuição, não tem um envolvimento dos valores ou crenças. Então, agora, isto coloca a inteligência artificial exatamente no lugar dela, o que não tem nada errado, absolutamente nada errado. Ela tem uma participação efetiva. Trabalhar hoje sem uma inteligência artificial não é producente. Dificilmente você vai conseguir superar alguém que trabalha de forma parceira com uma inteligência artificial. Ela vai fornecer dados, etc., mas ela não pode ter a palavra final. A palavra final tem que sair da razão, apoiado por aqueles elementos todos que só nós, humanos, temos. Gostei disso. Quer dizer, a inteligência artificial oferece mapas lógicos e racionais, mas a gente coloca valor, emoção, né, e propósito, e destino. Gostei disso. Vamos aqui para... Aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Antes de eu te provocar no outro assunto, a Sueli, você concorda que a preocupação de acertar ou errar, obstruir... Obstrói. Você pode obstruir o processo decisório? Eu não tenho a menor dúvida. É aí que a emoção entra no jogo. É aí que a intuição entra no jogo. Porque, primeiro, você precisa tomar decisões municiado de dados, de informação. Porque, senão, a razão não tem como trabalhar. Isso vem da emoção, isso vem da intuição. Olha, o conceito de erro, ele é uma coisa muito pessoal e ele está vinculado ao risco. Eu diria para você o seguinte: procure tomar decisões racionais, procure avaliar o risco, procure observar o que você está sentindo. Se houver tempo, para e dá uma refletida sobre o assunto. O seu cérebro vai te ajudar. Você precisa desenvolver o processo intuitivo. Isso é muito importante. Ele vai te dar a próxima palavra. É a emoção que te dá a próxima palavra. E errar faz parte do jogo. Você pode transformar seu erro em conhecimento. É isso que precisa acontecer. A inteligência artificial, ela não erra. E ela não discute o erro. Você já viu inteligência artificial discutir com você, por exemplo? Waze, você erra o caminho, ele não briga com você, ele não fala nada, ele
Faz. E você tem que pedir para não inventar, porque senão ele inventa, né? O algoritmo está programado para agradar o humano. Então, você perguntou uma coisa, ele inventa para te dar uma resposta. Então, você tem que dizer, ó, se não sabe, não inventa. Sabe? Precisa tomar muito cuidado na inteligência artificial para você fazer perguntas afirmativas. Se você colocar que você acha que isso é assim, para ele justificar ou para ele comentar, ele vai justificar o que você pediu. Se você falar todas as pessoas são boas, me argumente isso, ele vai te dar 300 argumentos por isso. Se você escrever se todas as pessoas são ruins, ele vai te dar 300 argumentos falando sobre isso. Então, precisa tomar muito cuidado. O prompt faz toda a diferença. Existe hoje uma disciplina que chama engenharia do prompt, para você saber conversar com a inteligência artificial, para que você consiga tirar dela aquilo que você quer, e não que ela concorde com você todo o tempo, porque ela vai fazer o possível para concordar com você. Interessante isso. Aí você já respondeu a pergunta da Celi, né? Preocupação de acertar ou errar obstrui o processo. Sim, obstrui. A questão é justamente acertar o erro como uma possibilidade e trabalhar a ansiedade e ir tomando soluções. Ok? Quer comentar mais alguma coisa? Falar em obstruir, Cida, eu acho que não é a palavra. Ele não obstrói, ele participa do processo. Sim. Quer dizer, coloca a frase dela novamente aí. Você concorda que a excessiva preocupação de acertar ou errar obstrói o fluxo do processo? Para não ter excessiva preocupação, tem que acertar que o erro faz parte do processo. É importante sempre colocar que a excessiva preocupação ela vem de, eventualmente, falta de informação, ausência de maturidade para tomar essa decisão que você pretende tomar. Então, essas ideias, porque isso te deixa ansioso e gera um processo de ansiedade que vai interferir no seu processo decisório. Mas, racionalmente, você precisa entender que não decidir é uma decisão. Ficar ansioso é uma decisão. Não que você controle a sua ansiedade, mas você tem que respirar. Existem alguns processos, por exemplo, de respirar por 4 segundos, segurar 8 segundos e soltar 4 segundos. Falam, mas funciona, porque você, por um momento, você tem um mínimo de paz para tomar a decisão. A preocupação interfere, sim, no processo decisório. Pode fazer você decidir por não decidir. Pode fazer você decidir por qualquer coisa. Eu não sei, qualquer coisa. Isto não é assim que a decisão deve ser tomada. A decisão deve ser racional, ainda que seja aleatória. Fala, olha, efetivamente eu não tenho nenhum dado para tomar decisão, então, por gentileza, veja aí a opção que tiver. Vou experimentar essa aqui. E aí eu quero abrir o espaço para trazer outros temas, que eu sei que você é especialista, né? Você é especialista em negociação. Como é que fica negociação e tomada de decisão? Deixa eu te explorar um pouco. Você sabe que o que a gente mais faz na vida, não sei se você já pensou nisso, mas é se comunicar. A gente se comunica todo o tempo. Você está dormindo, você comunica. Alguém olha e fala, nossa, ele deve estar sonhando. Quer dizer, existe a comunicação, ela está ligada a gente todo o tempo. Mas a segunda coisa que a gente mais faz é negociar. E por trás... a gente mesmo no espelho de manhã. Eu costumo dizer, a gente negocia. Eu costumo dizer, a gente negocia. Falcão, eu costumo dizer, a gente negocia com a gente de manhã com o espelho, entendeu? Já começa por aí. Você negocia sozinho, você negocia com... Eu com a minha mulher que negocia. Não, quem vai tomar café, como é que vai fazer com a filha, com o filho? Você está negociando todo o tempo. Portanto, a negociação é um processo intrínseco da nossa vida. Então, tem algumas coisas importantes sobre essa negociação. Quando a gente encarar o processo negocial como um ganha-ganha, que é assim que a negociação deve acontecer, ela fica muito mais tranquila. E nós temos que entender
que negociar quer dizer ceder. Porque se eu quiser vender um negócio para você e eu quero R$ 100, você fala, eu pago R$ 100, não tem negociação. Tem negociação a hora que eu falo, eu quero R$ 100 e você fala, eu pago 80. E nós vamos ter os dois que ceder. Quem sabe fechamos por 90. Os dois cedem. Nós precisamos, portanto, entender que a negociação ela é um processo de ganha-ganha. E a negociação ela interfere no nosso processo decisório, porque você negocia todo o tempo para tomar decisões. É a partir de uma negociação que você decide alguma coisa. Uma coisa está absolutamente vinculada à outra. Você chega para alguém e fala, você pode fazer isso para mim? Ele fala, posso, mas as duas. Não, eu precisava a uma. Então, tá bom, eu faço a uma. A partir daí você pode tomar uma decisão, porque você fez um processo negocial. E, obviamente, quando alguém pensa em negociação, já estão falando em vendas, etc., ou negociação governamental. Não, tudo isso é verdade, mas vamos trazer para o processo decisório. A negociação é extremamente importante dentro disso. E uma das coisas que precisa ficar claro, para que o seu processo decisório fique mais limpo, é que quando você for negociar, você precisa negociar a questão, o problema, o objetivo, e estirar do jogo as pessoas, porque a gente põe as pessoas no jogo, e aí aquela famosa amígdala aqui entra no jogo. Ah, eu não gosto dele. E aí fica difícil negociar, mas você precisa negociar. Então, procure racionalmente entrar no foco da negociação. Buscar aquilo que você precisa. E aí entra aquela técnica que eu já falei. Quando ele falar alguma coisa que você sabe que pode ter problemas, o que você tem que fazer? Ganhar tempo para responder, repetindo o que ele falou. E a coisa vai andar de uma forma muito mais adequada. Então, negociar é básico. Você não escapa de negociação. E negociar não é imposição. Não. Você negocia, inclusive, com filhos. Você vai falar, você não vai sair por causa disto, e há um processo negocial que é muito importante que você faça ele entender o porquê você tomou essa decisão. E isto é um processo negocial, sobre todos os aspectos. Todas as pessoas são dignas de saber por que você decidiu alguma coisa que interferiu na vida dele. Então, essa tua última frase aí provoca em mim o seguinte: todas as pessoas são dignas, né? E aí tem a questão da ética e da moral, da justiça. Como é que fica isso para ética, moral, justiça, correto e a tomada de decisão? Porque você falou que um dos 5 aí é a questão de valores. E aí? A moral, a moral ela está ligada a regras. É uma questão moral, é uma questão de regras, de lei, aquilo que é legal. O aspecto legal é um dos aspectos da moralidade, mas também é a cultura, é aquilo sobre a égide da qual a gente vive. Nós, aqui no Ocidente, vivemos com uma determinada moral, que é diferente de uma moral, eventualmente, num povo oriental, num povo islâmico. São coisas distintas. Esta é uma questão moral. Portanto, agora, a ética não. A ética é aquele sentimento de certo ou errado. É o sentimento de certo ou errado. Isto é certo, isto é errado. Apesar de moralmente certo, notoriamente se observa que isso está errado. Existem países hoje que punem com a morte determinadas coisas. Um ladrão, em determinados países, ele tem a mão direita cortada. Então, ele fica porque ele roubou. Isso é uma questão moral, é uma questão legal lá. Mas, eticamente, a gente olha e fala, isso está errado. Então, é muito interessante. A moral, ela oferece as fronteiras, como é que a gente pode atuar. E a ética oferece a consciência. Então, tomar decisões hoje sob a égide da moral ou sob a égide da ética
são coisas que nós temos que parar para refletir. Eu diria o seguinte: passe pela ética sempre. Aquilo que você considera que é certo, aquilo que você considera que é errado. E, obviamente, procure adequar isso à situação moral sobre a qual você vive, sobre que cultura você vive, sobre que leis você vive. Mas essa basicamente é a diferença. Eu queria falar mais uma coisinha importante, uma coisinha extremamente importante. Há uma relação da ética e da moral que está vinculada ao amor. Quando Platão definiu o amor, ele falou do amor eros, que é aquilo que você ama ou que não tem. Isso é o amor eros. Eu amo o que não tenho. Quando eu tenho, eu deixo de amar, amo outra coisa. Esse é o amor eros, segundo Platão. Aristóteles definiu o que ele chamou de philos, que seria o amor com aquilo que você tem, você ama o que você tem. Quando nós chegamos a Jesus, ele falou do ágape, ame a todas as pessoas como a si mesmo. E aí o negócio ficou complicado. Como é que eu vou amar a todo mundo? Aquela pessoa que está passando do outro lado da rua ali, eu não sei nem quem é, como é que eu posso falar que eu amo ele? Pois é, mas se aquela pessoa que eu não conheço, que está passando do outro lado da rua, que eu não conheço, tropeçar e cair, eu vou lá correndo ajudar ele a levantar. Eu vou falar, você ficou bem? Está tudo certo? Você está agindo como se amasse. É esta a ideia. Isso tem um nome interessante. Ética. Ética é agir como se amasse. Simples assim. Pois é. Existe todo um processo de autoconhecimento, um processo de saber todos esses elementos e ter consciência desses elementos. Agora, a questão da autoliderança e tomar decisão. Porque quando a gente fala de conhecimento, autoconhecimento, eu estou voltando para mim. Agora, eu, como líder, eu primeiro preciso me autoliderar. Então, eu estou falando das tomadas de decisões que dizem respeito a mim, para eu poder eticamente agir em relação a outro. Sabe? Mas aí é que me veio a ideia de te perguntar sobre a autoliderança. Você percebe que esse conceito da autoliderança ele está ligado à ideia de que a gente consegue controlar a nós mesmos. Eu consigo me controlar. Isso é um processo que precisa ser construído. Primeiro, você tem que sentar e falar, eu me conheço. Eu me conheço. E quando eu admitir esta hipótese que eu me conheço, eu tenho que efetivamente começar a procurar refletir sobre as minhas reações diante de tudo que aquele dia aconteceu. Eu tenho que ter este momento de avaliação pessoal. Hoje meu dia começou, por que eu me irritei hoje de manhã? Por que eu respondi daquela maneira? Por que eu fiz isto? A hora que você começa a fazer uma avaliação de você, você começa a entender você. Olha, e o mais importante, não é que só você racionalmente entende, é que o seu cérebro, o hipotálamo, lá onde estão as memórias, onde estão as experiências, entendem também. E aí, de repente, começam a acontecer coisas assim, que alguém te pergunta, pô, como é que você sabia disso? Fala, eu não sei. Nem você sabe como é que você sabia. Por quê? Porque houve uma armazenagem de dados e de informações que você trouxe para você, que você colocou e você refletiu sobre o assunto. O que acontece muito com a gente é que a vida é tão corrida. A gente acorda cedo, vai para a academia, volta, toma café, aí pego o trânsito, vou para não sei onde, estou ouvindo o celular, e sumiu da nossa vida um contexto importante que criou um bloqueio cognitivo. É muito simples. Eu, quando era garoto, Cida, acho que você também, na sala de casa tinha uma televisão, só uma.
Então, todo mundo sentava na sala. Eu, 4 irmãos lá, meu pai, minha mãe, para ver televisão. E eu queria assistir o programa A, o outro queria assistir B, o outro queria assistir C, o outro... e virava um caos ali. E no fim, alguém definia, vai assistir esse programa. Aí, tá bom, né? Aí já eu não era o programa que eu queria, fazia bico lá. Mas aí começava a assistir e daqui a pouco eu estava assistindo. Eu não tinha opção. Eu tinha que conviver com o contraditório. Hoje, as pessoas não convivem mais com o contraditório. Pega esse elemento aqui e fala, isso aqui? Isso aqui eu não gosto. Isso aqui é legal. Isso aqui eu não gosto. O contraditório saiu da vida das pessoas. Sabe, quando o contraditório sai, perde-se uma oportunidade cognitiva absurda, que é entender o outro lado da questão, que é procurar saber, porque se alguém gosta daquele outro lado, é porque lá também deve existir alguma coisa boa. Eu quero saber o que é. E a gente abandona isso. E aí sabe o que acaba acontecendo? A gente passa a ter um processo de liderança todo defasado. Nosso processo decisório fica absolutamente comprometido. E aí, a gente pode, por exemplo, estar sujeito ao efeito boiada. Quando alguém lá muito importante fala, isto tem que ser assim, todo mundo concorda sem discutir, por mais absurdo que possa ser isso. Então, o controle da massa se faz exatamente pela ausência do contraditório. Porque, na verdade, se fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, a hora que você fala o que as pessoas querem ouvir, elas dão atenção para isso e concordam com você. Se vai ser cumprido ou não, se isso é verdade ou não, é outra história. O nosso processo reflexivo usual acaba não percebendo isso. Então, você gosta de alguém e não sabe nem por quê exatamente. Voltando na autoliderança, portanto, ela é influenciada por tudo isso que eu estou falando. Mas o nosso processo cognitivo precisa ficar ileso. Quando eu não gostar de alguma coisa, eu preciso entender porque eu não gosto e preciso olhar para aquilo. Se tiver alguém que gosta, eu tenho que olhar por que ele gosta. Porque alguma coisa de bom deve ter. Aí você consegue deixar o seu processo decisório limpo, você consegue ter uma liderança sobre você. Mas é muito mais confortável. Não, isso eu não quero saber. Não, isso eu não gosto. Não. Eu vou ver isso. Esse é legal. E aí... Isso aí, Falcão. E passou uma hora nessa brincadeira. Passou uma hora nessa brincadeira. Você queria acrescentar mais alguma coisa de tudo que você falou, antes de eu fazer os fechamentos da nossa live? Que eu, por mim, ficava mais tempo, mas o meu compromisso é de 1 hora, então eu... Então, fique em paz. Eu queria só, para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu li um texto foi escrito por na revista de Harvard, e falava no texto que a gente toma até 35 mil decisões por dia. Aquilo me chamou a atenção absurdamente. E, efetivamente, nós não tomamos muitas decisões, não sei se 35 mil, não tem nenhum estudo científico baseado nisso, mas é importante nós observarmos o seguinte: nós tomamos muitas decisões. A maior parte das nossas decisões a gente não percebe que tomou. Quem toma é o nosso corpo que está tomando decisões. Nós temos no nosso cérebro o consciente, que todo mundo sabe, o inconsciente, onde estão as nossas emoções, as memórias, onde estão tudo, e temos o subconsciente. O subconsciente é um lugarzinho do cérebro que toma conta do corpo e a gente não percebe. É ele que aumenta a pressão, baixa a pressão, é ele, quando você vai fazer força, que manda o sangue para o lugar do músculo, é ele que faz o corpo funcionar, pega os neurotransmissores e começa a distribuir no corpo da maneira adequada. Então, é extremamente importante isso. E as 35 decisões, obviamente, se é que existem, elas passam exatamente por isso. Mas isso me chamou muito a atenção. E isso me fez estudar. Eu escrevi um livro, A Arte de Tomar Decisões. Se quiserem conhecer meu livro, é só entrar no meu site, edgardfalcão.com.br. Tem lá um pouco do que eu faço, ou no meu LinkedIn.
E está lá meu livro. Estou trabalhando bastante aqui, dando aula, escrevendo nos meus blogs. Eu escrevo toda semana artigos. Essa é a minha vida, palestras. É assim que acontece. Obrigado, Cida. Fiquei muito feliz. Eu só tenho a agradecer por essa troca de provocações e de observações. A gente está sempre aprendendo. Agradecer quem esteve presente, quem está assistindo e quem vai assistir depois. Fica aí a arte de tomar decisões do Falcão. E para o segundo semestre vai sair um livro que eu estou coordenando, que é Tomar Decisões em Contextos Complexos, que a gente vai fazer as várias abordagens de lidar com os vários aspectos. Tá? Eu estou aprendendo muito, conhecendo muita gente especial. Está sendo um projeto muito interessante. Para quem acompanha as lives aqui da Quantum, a próxima vai ser 17 de dezembro, porque eu não quero fazer no Natal. Então, a próxima live é em 17 de dezembro. Quem está no YouTube, quem quer assistir, está no canal Quantum Criativo no YouTube e no LinkedIn está lá no meu perfil. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. E muito obrigada, Falcão. Valeu!